Olá, hoje é terça-feira, 10 de junho de 2025 e esta é a nossa terceira edição do dia. Hoje nós vamos mergulhar nos materiais sobre o depoimento do governador Tarcísio de Freitas ao STF, o Supremo Tribunal Federal. Ele foi ouvido, como testemunha de defesa do Jair Bolsonaro. Isso no contexto daquelas investigações sobre os atos de 8 de janeiro. E olha, as fontes que a gente analisou, elas pintam esse momento como algo bem simbólico. Quase um retrato, da tensão que a gente vive entre a institucionalidade democrática e certos projetos políticos que alguns analistas veem como autoritários no Brasil. Exatamente. E o ponto central que emerge desses textos é justamente a descrição da postura do Tarcísio, Foi descrita como cuidadosamente técnica, bem contida. A narrativa que ele construiu ali, segundo a interpretação que predomina nos documentos, foi a de um Bolsonaro, já resignado, lidando com problemas de saúde e, fundamentalmente, distante de qualquer articulação para uma ruptura institucional. E a frase que ficou marcada foi aquela: nunca ouvi de Bolsonaro qualquer menção a golpe. Mas aí, que entra a complexidade que as fontes apontam. Essa negação é apresentada não só como um fato, mas como uma peça central numa estratégia política bem calculada. Sim, é isso que a leitura sugere. Uma estratégia com várias camadas, Por um lado, buscaria blindar o ex-presidente das acusações mais direitas de golpismo e, por outro, visaria preservar o capital político do bolsonarismo, mas mantendo uma aparência de moderação, de respeito institucional. É o que os materiais sugerem como um equilíbrio delicado, Certo, e tudo isso num depoimento que foi surpreendentemente breve, A CNN falou em cerca de 8 minutos. E o Estadão ainda acrescenta um detalhe que, é intrigante. O Tarcísio confirmou ter encontrado o Bolsonaro umas 5 vezes pelo menos, num período bem sensível ali, novembro e dezembro de 2022. Mas negou que o tema ruptura tenha sido tratado. Só que, sem detalhar o conteúdo das conversas. Como é que as fontes interpretam essa rapidez e essa falta de detalhe? Olha, a leitura que prevalece é que a função principal desse depoimento foi política, não foi jurídica no sentido mais estrito, Isso posiciona o Tarcísio, segundo essa análise que a gente está vendo, como uma figura que consegue, ao mesmo tempo, sinalizar lealdade para a base dele, para a origem, e também adotar um discurso técnico mais palatável para outros setores, para os moderados, para as próprias instituições. Um movimento visto como muito estratégico, Especialmente pensando lá em 2026. Entendi. Quer dizer, as fontes sugerem que não foi só o Tarcísio se posicionando, mas talvez uma tática do próprio Bolsonaro. Usar uma figura com mais trânsito institucional para passar uma narrativa de defesa. Poderia ajudar a dissociar o Bolsonaro dos atos mais radicais do 8 de janeiro, mas sem perder, claro, o apoio do núcleo mais duro. A fala do Tarcísio funcionaria nessa visão quase como uma ponte entre esses dois mundos, entende? Faz sentido. Principalmente quando a gente lê na Folha de São Paulo aquela descrição da postura como ajustada, pensada para navegar ali entre o que o STF esperava e o que a base bolsonarista queria ouvir. E essa análise ganha ainda mais força quando as fontes destacam o tratamento cordial que o Tarcísio recebeu do ministro Alexandre de Moraes, Algo que, dizem, contrastou com outras testemunhas. Isso levanta perguntas, Ah, sem dúvida, essa cordialidade e também a rapidez com que ele foi dispensado sem perguntas da PGR nem do próprio Moraes, isso é apontado nos textos como um elemento que gerou, sim, questionamentos. Questionamentos sobre a dinâmica do processo naquele momento específico. E, ao mesmo tempo, teve aquilo que as reportagens identificaram como celebrações, coordenadas do depoimento nas redes bolsonaristas. A interpretação nesses círculos, segundo as fontes, foi de um ato de fidelidade, mesmo que disfarçado, com essa roupagem técnica. Então, o que está emergindo dessa leitura conjunta dos materiais é o retrato das ambiguidades do que se chama de nova direita, Uma tentativa, por essa perspectiva, de se afastar da imagem mais, digamos, confrontadora ou golpista, sem, no entanto, romper os laços com a base e a ideologia que a sustenta. Quase uma performance institucional, então.
Exato. Os documentos desta edição posicionam o depoimento bem menos como um ato processual neutro e muito mais como um lance, assim, cuidadosamente pensado no tabuleiro político. Um movimento carregado de nuances, de ambiguidades, das tensões que marcam o cenário brasileiro hoje. A interpretação que prevalece nas fontes é a de uma defesa velada, uma defesa disfarçada, como alguns analistas colocaram, dos interesses do grupo político do Bolsonaro. Fica muito clara, portanto, essa leitura predominante dos materiais que recebemos. Essa aparente neutralidade tática, ela é vista como servindo a múltiplos propósitos. Uma peça-chave nesse jogo complexo de poder e imagem que está em curso no Brasil. Faremos um breve intervalo. Fique por aí. Olá, estamos de volta para continuar a nossa análise. Agora a gente expande um pouco o foco para além do depoimento específico do Tarcísio de Freitas sobre o 8 de janeiro, né? Exato, vamos olhar o quadro maior, o contexto desse julgamento todo, os riscos para a democracia que isso levanta, e também como o bolsonarismo parece estar se reposicionando. Perfeito, a gente está usando aqui o próprio depoimento e também análises de fontes como UOL, Folha, G1, CNN Brasil. Bom, o ponto de partida que a gente já comentou foi essa fala do governador, né? Muito técnica, contida. Sim, e isso é interessante, né? Porque essa neutralidade aparente, ela funciona assim em duas direções. Por um lado, pode ser uma blindagem para o Bolsonaro. Por outro, é um jeito de Tarcísio se posicionar para, quem sabe, herdar o capital político do bolsonarismo. É quase uma encenação institucional que talvez esconda uma fidelidade ali meio calculada. E parece que foi bem pensado, né? Tem informações, as fontes indicam isso, que o depoimento foi articulado com a equipe de comunicação lá do governo paulista. Sim, sim. Alguns analistas até falam que foi um teste, um balão de ensaio para 2026. Mas aí fica a dúvida, essa moderação toda não arrisca afastar a base mais raiz, digamos assim, que talvez esperasse uma defesa mais enfática? É um cálculo, né? Um cálculo político bem complexo e não está isolado. Se a gente olha outros depoimentos nesse mesmo processo, por exemplo, do general Gustavo Henrique Dutra. Ah, sim, o caso do cafezinho. Exato. Ele falou que a reunião com Anderson Torres foi só um cafezinho. Mas, puxa, os documentos mostram que foi uma convocação oficial, né, para tratar justamente da desmobilização dos acampamentos. Quer dizer, a omissão ali é no mínimo sugestiva, né, de talvez uma cumplicidade operacional ou pelo menos saber o que estava acontecendo para 2026, né? A Michele Bolsonaro, o Eduardo. Sim, outros nomes sendo testados. Inclusive, já tem pesquisa mostrando o Tarcísio tecnicamente empatado com o Lula em alguns cenários de segundo turno. Então, essa lealdade ao Bolsonaro, ela é mais que ideologia. É uma aposta estratégica no futuro dele mesmo. Tudo indica que sim, né? E essa dinâmica toda, ela parece refletir um padrão maior, sabe? No uso das instituições por certos grupos. Veja, por exemplo, esse projeto de lei recente aí. Qual deles? Aquele que propõe perdoar dívidas milionárias do agronegócio, usando a emergência climática como desculpa. Vindo justamente de setores que, bom, historicamente negaram ou minimizaram o aquecimento global. Nossa, uma contradição gritante. Quer dizer, Estado mínimo para umas coisas, mas um Estado super protetor para outros interesses, né? Exato. Os mesmos setores que às vezes criticam ONGs ambientais aí não hesitam em buscar dinheiro público quando convém. Cadê a meritocracia, o liberalismo nessa hora? Pois é. Isso se liga a uma visão bem instrumental das regras, das instituições, inclusive da justiça, né? Ela é boa quando favorece, mas é perseguição política quando contraria. Uma visão utilitária? Isso. Então, o depoimento do Tarcísio, nesse contexto todo, ele não é um fato isolado, sabe? Ele faz parte de um movimento maior, de uma reorganização política que busca, talvez, uma certa normalização, limpar a imagem pública, talvez, sem mudar os objetivos lá no fundo. E o Tarcísio seria essa figura, o técnico, mais alinhado a esses interesses que, bom, já flertaram com o autoritarismo. Ele personifica um pouco isso, sim. O perfil técnico, eficiente, mas que se alinha a esses interesses.
Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Que o julgamento do 8 de janeiro vai muito além da figura do Bolsonaro em si. Com certeza. O que está em jogo, no fundo, é a resiliência da nossa democracia. A capacidade dela de resistir a esses atores que, às vezes de forma sutil, com discurso de equilíbrio, de governabilidade, vão corroendo por dentro, enquanto mantêm ou flertam com bases de intolerância, de negacionismo. A análise das fontes sugere isso. A ameaça pode vir também de terno e gravata, não só da ruptura declarada. Fica claro, então, que a análise precisa ir além do óbvio, né? Essa neutralidade técnica, como a gente viu nas fontes, pode ser uma ferramenta política e bem poderosa, com implicações, assim, bem profundas para o jogo político e para a saúde da democracia. Exatamente. E isso deixa uma reflexão importante para quem nos ouve, né? Diante desses discursos polidos, tecnicamente neutros, como é que a gente, como cidadãos, como sociedade, pode aprimorar nossa capacidade de separar o joio do trigo? Discernir o debate legítimo das manobras que, por baixo dessa fachada, buscam enfraquecer as estruturas democráticas? Uma ótima questão para a gente pensar. E lembrando que essa nossa conversa continua, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7 horas, 12 horas e 17 horas e também aos sábados ao meio-dia. Um abraço e até a próxima!